Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre menstruação, pobreza menstrual e os malefícios do absorvente descartável. É um tema meio pesadinho, mas é um tema necessário de ser falado. Eu já uso absorventes de pano e calcinha menstrual. Absorventes de pano eu uso desde maio do ano passado e a calcinha menstrual eu uso desde dezembro do ano passado. Então eu já tenho um bom tempo de uso, já faz 1 ano e meio mais ou menos em que eu uso. Então eu já me adaptei super. Como foi mais no meu começo e no meu ciclo, eu nem me lembro muito bem como que é a experiência de usar um descartável. Mas a gente vai falar bastante sobre ele e sobre o quão necessário ele ainda é em muitas situações. Mas ao falar sobre... Então o vídeo de hoje é esse. Se você já gostou do tema do vídeo, deem seu like. Deem um like aqui embaixo, por favor. Comentem, compartilhem o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tá vindo muita coisa. O Bode da G vai ter bastante projetos. Muita coisa está vindo pra 2022. Muita coisa mesmo, gente. Tipo, 2022 vai estar muito top. Quero muito compartilhar com vocês várias das minhas experiências de 2022. Então, bora pro vídeo. Começar melhor, falar sobre menstruação, é que quando a gente fala sobre pessoas que menstruam, nós não falamos somente de mulheres. Nós não falamos somente de pessoas como eu, que são mulheres cis. Não. Nós falamos das mulheres cis, nós falamos de homens trans e de pessoas não binárias. Porque em muitos locais, em grande maioria dos locais onde se fala sobre menstruação, se fala sobre o sagrado feminino, sobre o feminino e nada mais. Esquecem das pessoas não binárias e dos homens trans. Então, sempre quando nós falamos sobre pessoas que menstruam, é sobre todas as pessoas que menstruam, não somente sobre mulheres cis. Então, agora a gente fala um pouquinho sobre pobreza menstrual, que o absorvente descartável para muitas pessoas ele é a única opção. E tem casos em que as mulheres não têm nem condição para comprar o pão, quem dirá o absorvente descartável. Essa frase eu achei uma frase bem marcante. Pessoas não têm nem o dinheiro para comprar um pão, quem dirá um absorvente. Essa frase foi dita por uma das mulheres que recebeu absorventes junto com a doação de cestas básicas feita alguns dias atrás pela Biblioteca Comunitária Agatha Félix, junto da CUFA do Rio Grande do Sul e do Núcleo Antirracismo da URGS do Rio Grande do Sul, URGS, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E a ação que eles fizeram e fazem para lutar, com uma grande frequência eles fazem essas ações, para lutar contra a pobreza menstrual e a insegurança alimentar. Milhões de pessoas não têm nem acesso a produtos de higiene, saneamento básico como a água, o esgoto e a coleta de lixo. E também não têm uma educação correta para conseguir lidar com o período menstrual. A escola quase não fala sobre menstruação. E quando fala é lá pelo ensino médio. Momento em que grande parte das pessoas que menstruam já passaram pela menarca, que é a primeira vez que menstrua, a primeira menstruação, gerando um maior distanciamento com o próprio corpo e com a própria menstruação. Por dados retirados da Multiplicidade de Porto Alegre, 23% das meninas de 15 a 17 anos aqui do Brasil não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. 28% de brasileiras deixam de ir às escolas por não ter condições financeiras para comprar itens de higiene menstrual. E cerca de 22,5 milhões de mulheres em idade fértil que estão inscritas no CadÚnico possuem dificuldades para ter acesso a itens de higiene pessoal. Já numa pesquisa feita pela BRK Ambiental em 2018, 17% das mulheres que menstruam com até 19 anos não têm acesso à rede geral de distribuição de água. Se essas pessoas não têm nem acesso à distribuição de água, como a gente vai fazer para ter esse absorvente? Pobreza menstrual é um assunto muito importante. E é um assunto muito difícil de lidar, porque ele mistura com vários outros. Eu vou dizer um pouco mais pra frente. Só que ele mistura com várias outras questões. Não é somente a falta do absorvente descartável, ou de um absorvente em geral, mas como que uma pessoa vai ter uma higiene menstrual se elas não têm, se 17% das pessoas que menstruam com até 19 anos não têm acesso nem a uma rede geral de distribuição de água.
E um outro local em que a pobreza menstrual é muito grande, mas não é muito falado, é nas penitenciárias. Eu não me sinto tão confortável em falar sobre a pobreza menstrual dentro das penitenciárias, mas é um assunto que eu não tenho esse tanto de conforto em falar, porque é um assunto que eu tenho uma base de conhecimento pequena. Eu não estudei a fundo sobre isso, então eu não me sinto segura e confortável em falar sobre. Só que eu acho importantíssimo lembrar e citar que existe muita pobreza menstrual. Existe muita pobreza, no geral, já dentro das penitenciárias. Dentro das penitenciárias, a pobreza menstrual é maior ainda. Porque grande parte das pessoas não tem o que usar. Não tem acesso a absorventes. E quando tem é pouquíssimo. E são mulheres diferentes, que têm ciclos diferentes, então, e todas recebem a mesma quantidade, que sempre é muito pouco. Então elas usam o que tem acesso. E ter a distribuição gratuita de absorventes, como nós temos de camisinhas nos postos de saúde, ajudaria demais a diminuir a pobreza menstrual. Mas recentemente o governo Bolsonaro vetou um projeto de lei, uma PL, que oferece absorventes descartáveis gratuitamente para pessoas de baixa renda. Uma vitória que a gente teve a partir de 2014 foi que a ONU considerou a higiene menstrual como um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e direitos humanos. Várias pessoas e movimentos fazem ações para tentar diminuir a pobreza menstrual aqui no Brasil, mesmo sendo um problema que envolve vários outros, como a falta de saneamento básico, educação, racismo e outros. Uma dessas pessoas que fazem essas ações é a biblioteca, que eu falei ali antes, a Biblioteca Comunitária Agatha Félix, que faz algumas ações, como por exemplo a entrega de cestas básicas junto com absorventes descartáveis. A vereadora Laura Cito, de Porto Alegre pelo PT, é uma das pessoas que faz várias ações para que Porto Alegre garanta o acesso a itens de higiene menstrual e que o município tenha políticas públicas de qualidades voltadas à saúde da mulher. O Fluxo Sem Tabu é um projeto incrível lá de São Paulo, que fornece absorventes para que as camadas mais vulneráveis da sociedade tenham acesso a esses absorventes. Tem também o Cadê o Absorvente?, que é o Movimento Nacional pela Dignidade Menstrual. Por sinal, eles têm vários conteúdos bem legais lá no Instagram deles, que eu tava dando uma olhada antes de começar aqui o vídeo. E assim, eu recomendo demais que vocês seguem, vão lá. E tem essas que eu falei, mas existem vários outros projetos incríveis fazendo esse tipo de ação. Esses em específico que eu falei até agora e mais algumas outras informações que eu vou passar durante o vídeo, tá tudo aqui embaixo na descrição. A descrição tá lotada de conteúdo pra vocês. Esse vídeo é só o começo, é só pra vocês terem o começo de informações. Daí vocês podem entrar nessas informações que tem aqui na descrição, indo cada vez mais se aprofundando em vários outros assuntos. Já saindo um pouco agora sobre o assunto da pobreza menstrual, onde as pessoas não têm nem acesso ao absorvente descartável, eu vou entrar num assunto por uma perspectiva um pouco diferente, por uma perspectiva de pessoas que têm o acesso ao absorvente descartável, que têm o direito de escolha. Porque quando a gente fala sobre lutas e causas sociais, a gente não pode generalizar tudo. A gente não pode generalizar todas as situações. Tudo depende de situação para situação. Tem pessoas que têm um acesso ao absorvente descartável, tem pessoas que têm a condição de poder escolher o absorvente descartável do tipo que quiser, porque tem a condição financeira, diferente de algumas outras que não têm condição nenhuma. Então tudo depende da situação. Agora eu quero falar um pouco mais sobre as pessoas que têm o direito de escolha, falar um pouco sobre os malefícios do descartável, para tentar fazer vocês refletirem se, para vocês que têm esse acesso, para fazer refletir se é bom mesmo para você, para o seu corpo e para o nosso planeta continuar usando os absorventes descartáveis. E falando sobre os absorventes descartáveis, eu quero dividir ele em algumas frentes. Malefícios do descartável para o corpo de quem usa, a minha opinião pessoal. Malefícios descartáveis para o corpo de quem usa, a saúde do corpo. Malefícios do descartável para o meio ambiente, agrotóxicos. Malefícios do descartável para o meio ambiente, produção de lixo. Malefícios do descartável para o meio ambiente, plástico. Na minha opinião pessoal, um dos principais problemas era o odor. Eu sempre vi de várias mulheres. Mulheres porque eu somente tive contatos até hoje com mulheres cis que menstruam. Mas voltando, eu sempre ouvi, principalmente de dentro de casa, que menstruar tinha um cheiro ruim,
que a gente tem que tomar vários banhos por dia pra gente não ficar com um odor não muito agradável. Só que quando eu troquei para os absorventes descartáveis, eu vi... Quando eu troquei para os absorventes de pano, eu vi que isso não é verdade. Que o odor em si, ele não vem do sangue, e sim do absorvente descartável. Por vários motivos, existem várias explicações que eles dão, que ao tentar eles botarem vários compostos para tirar esses odores, fazem com que fique com mais odores ainda. Então, o odor, quando a gente troca, é um treco muito louco, porque a gente acha que o odor vem do nosso corpo. Mas não, o odor ele não vem do nosso corpo, ele vem dos absorventes descartáveis. E já falando sobre a saúde do nosso corpo, os absorventes, eles possuem vários químicos plásticos, assim como BPA e BPS, e que eles podem influenciar no desenvolvimento de um embrião dentro do corpo. E ele também, esses químicos plásticos, eles estão muito relacionados com doenças do coração e células cancerígenas, podendo gerar até um câncer nos corpos de quem o usa. E outra, os plásticos eles não são respiráveis. Então eles deixam a área lá de baixo quente e úmida, podendo até promover vários fungos e bactérias no nosso corpo. O algodão que tem nesses absorventes descartáveis. Normalmente nos absorventes de pano ou nas calcinhas menstruais, esses algodões eles vêm de uma forma sustentável, pois eles vêm de empresas conscientes, que têm uma noção do que faz, uma noção do planeta e tudo mais. Mas já na descartável, que ele vem da Big Indústria, ele tem na sua produção vários agrotóxicos, podendo ter até produtos cancerígenos. E isso não ocorre somente com os absorventes, mas sim com vários produtos, principalmente de higiene pessoal, que tem como base o algodão. Já os malefícios ao meio ambiente, como eu acabei de falar dos agrotóxicos, eu vou continuar falando sobre eles. Os agrotóxicos, eles fazem muito mal à nossa saúde, mas eles também fazem muito mal ao nosso planeta e todos que vivem nele. Eles acabam com as pragas que se tem numa plantação, mas acaba também com toda a vida ali presente. Se o solo, os animais e as plantas forem bem cuidadas, nós não iremos precisar nunca mais usar agrotóxicos, principalmente se incrementarmos mais agroflorestas e menos monoculturas. Um assunto em que eu me interesso demais é sobre agrofloresta. Eu tenho uma hortinha aqui em casa, como alguns de vocês já devem ter visto. Tem um vídeo aqui no canal mostrando a minha horta. É um tour pela horta, tá um pouco desatualizado, mas é a minha hortinha ainda. E tem alguns canais que falam bastante sobre isso, como a Agrofloresteira e a Vivi Nodá. São canais incríveis falando somente sobre agroflorestas, que eu recomendo demais a vocês seguirem também. Pela minha percepção, um dos maiores problemas com os absorventes, principalmente os descartáveis, é a hora de seu descarte. Pelo site Country Matters Brasil, hoje nós temos 109.496.842 mulheres cis no país, que menstruam por cerca de 40 anos de sua vida durante mais ou menos uma semana todo mês. Vocês já imaginaram a quantidade de lixo que isso pode gerar? Só não podemos esquecer dentro desse número as pessoas que não têm acesso a esse absorvente, como a gente já falou um pouco antes, sobre a questão da pobreza menstrual. É muito lixo produzido. Toneladas, onde grande maioria ainda é esses absorventes descartáveis. Porque nós, quando a gente usa, por exemplo, esses absorventes aqui de pano, eles não são infinitos, eles não vão durar. Comprei ano passado, vai durar minha vida inteira. Não, mas o ciclo dele não é somente de uma utilização. Eu posso usar ele quando eu estiver no meu momento, no meu ciclo, e depois eu vou lá, lavo, e ele dura várias outras vezes. Já é diferente do descartável, que a gente usa ele, igual todo descartável. A gente bota ele no corpo, usa ele uma vez, joga no lixo e vai para aterros, para mares, oceanos, para os animais, para os nossos alimentos, podendo chegar até no feto de pessoas grávidas. Isso aconteceu um tempo atrás, teve uma pesquisa feita que comprovou que já existe plástico dentro de fetos humanos. Sim, é um assunto bem pesado. E se eu falasse sobre todos os malefícios do plástico, esse vídeo seria de no mínimo 1 hora.
posso deixar para um futuro um tema do vídeo, todos os malefícios do plástico, os malefícios, os seus benefícios, porque querendo ou não, existe benefícios do plástico, a sua extração, produção, descarte, tudinho, teremos futuramente aqui no canal. E falar sobre esse assunto é um assunto complexo, porque não dá pra... Não se tem uma receita de bolo que dá pra saber certinho o que fazer. Depende. Depende da situação, de como é, depende da situação. Depende do histórico, tudo é uma variável. Então, se as pessoas têm acesso, ela tem o direito de... Todos deveriam ter esse direito, mas não acontece hoje no nosso sistema. Então, se a pessoa ela tem esse direito de escolha, ela tem uma situação financeira que dá pra ela esse direito, tem que olhar muito bem isso na balança, o que pesa mais. O consumo imediato, o descarte, o malefício para minha saúde, ou o cuidado do meu próprio corpo e do meu próprio planeta. Do meu próprio planeta, do meu próprio futuro. E se é uma pessoa mais velha, do futuro dos filhos, do futuro dos netos, do futuro das próximas gerações. Então é tudo uma variável. O vídeo de hoje foi esse. Aqui na descrição tem várias informações. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar seu like.